Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente e hoje vamos falar sobre Ansible Facts. Vamos falar sobre o que são os facts no Ansible e qual a importância deles durante a escrita dos nossos playbooks. Os facts são variáveis que são automaticamente descobertas pelo Ansible em um host. Facts que contêm informações específicas do host podem ser usados como variáveis comuns e, com base nestes, tomar ações, utilizar em condicionais, loops ou qualquer outra declaração que depende de um valor coletado de um host, como por exemplo, o nome do host, versão do kernel, interfaces de rede, endereços IP, versão do sistema operacional, números de CPU, memória disponível, espaço em disco. Facts são uma maneira conveniente de coletar informações de um host gerenciado e, com base nessa informação, tomar uma ação. Por exemplo, um servidor pode ser reiniciado por uma tarefa condicional executada com base em um fact que contém a versão atual de kernel do host. O arquivo de configuração do MySQL pode ser personalizado dependendo da memória disponível relatada por um fact. O endereço IP usado em um arquivo de configuração pode ser baseado no valor de um fact. Normalmente, todas as ações executam o módulo setup automaticamente antes da primeira tarefa para coletar os facts. Isso é relatado como a tarefa Gathering Facts a partir do Ansible 2.3 ou superior, ou simplesmente como setup nas versões mais antigas. Por padrão, você não precisa ter uma tarefa para executar o módulo setup em seu playbook. Normalmente, o comando é executado automaticamente para você. Uma maneira de ver quais facts são coletados para os seus hosts é executar um pequeno playbook que usa o módulo debug para exibir o valor da variável Ansible_Facts. O conteúdo da variável Ansible Facts será exibido no formato JSON, como um dicionário de variáveis. Você pode navegar na saída para ver quais facts são coletados, para descobrir quais facts gostaria de usar nas suas ações. Quando o valor da variável é um dicionário, podemos acessar de duas formas, como podemos ver na tabela a seguir. Temos na primeira coluna a descrição do nosso fact e na segunda, como acessar usando o formato Python. E na terceira coluna, uma forma mais simples de acessar as variáveis. Quando usamos um fact em um playbook, o Ansible substitui dinamicamente o nome da variável pelo valor, como podemos ver quando executamos esse simples playbook. Antes do Ansible 2.5, os facts eram variáveis individuais com o prefixo Ansible underline, em vez de fazer parte da variável Ansible Facts. Podemos visualizar essas variáveis utilizando o módulo setup em um comando ad hoc, como podemos ver na imagem à direita. Por exemplo, vamos analisar o fact Ansible Facts Architecture. Era chamado de Ansible_Architecture. Muitos playbooks mais antigos ainda usam os facts como variáveis, ao invés da nova sintaxe com o namespace Ansible_Facts na variável. Vamos ver uma tabela com um comparativo simples de alguns facts antigos e como ficaram nas versões mais recentes. Por exemplo, acessávamos o hostname utilizando o Ansible_hostname. Agora utilizamos Ansible_facts e podemos utilizar a notação Python entre colchetes com a palavra hostname. O mesmo é válido para o Fully Qualified Domain Name, para endereços IP, interfaces de rede, DNS, kernel e horário do sistema. Algumas vezes
você pode não querer coletar os facts para alguma ação ou playbook. Pode ser que você não esteja usando os facts e queira agilizar a ação e reduzir a carga causada pela coleta dessas informações nos hosts. Outro motivo para não executar a coleta dos facts, por exemplo, quando estamos utilizando um playbook para instalar o Python nos hosts utilizando o módulo how. Sendo assim, o módulo setup é responsável por efetuar a coleta dos facts, não irá executar nesse momento. Para desativar a coleta dos facts em uma ação, utilizamos a função gather_facts como no. Mesmo se o gatherFacts for definido como null, você ainda pode coletar manualmente os facts a qualquer momento executando uma tarefa que utilize o módulo setup. Este seria o resultado. Note que quando tentamos utilizar os facts sem coletar, recebemos um erro, que foi indicado para que o Ansible ignore. Em seguida, fizemos a coleta dos facts e, quando utilizamos novamente, obtemos o resultado esperado. Podemos também criar facts personalizados de acordo com as nossas necessidades. Os facts personalizados são armazenados localmente em cada host gerenciado. Esses facts são integrados à lista de facts padrão coletados pelo módulo setup e podem ser acessados utilizando o Ansible Local, no mesmo formato que usamos o Ansible Facts. Facts personalizados podem ser definidos em um arquivo estático, formatado como um arquivo ini, que deve conter uma seção definida entre colchetes, seguido pelos facts no formato de chave e valor, ou também utilizando JSON, que pode ser armazenado em um arquivo de texto estático ou gerado por um script executável, assim como um script de inventário dinâmico. Facts personalizados podem ser definidos em um arquivo estático formatado como um arquivo ini e devem conter uma seção definida entre colchetes, seguido pelos facts no formato chave-valor ou utilizando JSON, que pode ser armazenados em um arquivo de texto estático ou gerado por um script executável, assim como um script de inventário dinâmico. Os facts personalizados permitem que possamos definir certos valores para as variáveis que as ações podem usar para preencher arquivos de configuração ou executar tarefas com base em uma condição. Por padrão, o módulo setup carrega os facts personalizados de arquivos e scripts no diretório /etc ansible facts.d. Os scripts de facts personalizados dinâmicos devem gerar como saída facts formatados em JSON e devem ser executáveis. Por exemplo, vamos coletar o resultado desse simples script utilizando o módulo setup e filtrando apenas pelos facts customizados. Como podemos ver, na primeira execução o fact retornou um valor e na segunda execução o valor já foi atualizado. Os facts personalizados são armazenados pelo módulo setup na variável ansiblefacts.ansible_local. Os facts são organizados com base no nome do arquivo que os definiu. Por exemplo, veja os arquivos que criamos e salvamos como /etc ansible facts.d, custom.fact e usuários.fact. Neste caso, o valor exibido pelo módulo setup refere-se à chave ansible_facts.ansible_local custom pacotes e também ansible_facts.ansible_local custom usuários, e podemos ver as suas chaves. No caso dos pacotes, a chave é pacotes e no caso de usuários, a chave é nome. E os valores que temos definidos, por exemplo, para pacotes db_server e pacote_web, e para os usuários user1
e user2. Você pode inspecionar a estrutura dos facts personalizados utilizando o módulo setup nos hosts gerenciados com o comando adhoc. Os facts personalizados podem ser usados da mesma forma que os facts padrão no playbook, como podemos ver na tela. Sim, o Ansible possui um tipo de variável conhecido como Magic Variables. Vamos olhar como elas funcionam. Algumas variáveis não são facts ou configuradas pelo módulo setup, mas também são definidas automaticamente pelo Ansible, ou seja, elas existem mesmo não coletando os facts. Essas são conhecidas como Magic Variables e também podem ser úteis para obter informações específicas de um host gerenciado. 4 das mais úteis são: HostVars contém variáveis para hosts gerenciados e pode ser usada para obter valores de outras variáveis deste host. Ela não inclui os facts do host gerenciado, se eles ainda não foram coletados. Temos a Group Names, que lista todos os grupos que o host gerenciado se encontra. Temos também Groups, que lista todos os grupos e hosts no inventário. E a Inventory Hostname, que contém o nome do host gerenciado atual como configurado no inventário, e ele pode ser diferente do nome do host relatado nos facts, por vários motivos. Uma forma de obter informações sobre esses valores é usar o módulo debug para gerar relatórios sobre os conteúdos da variável HostVars de um host específico. Aqui, note que executamos o comando adhoc no localhost e pedimos para o módulo debug exibir as informações contidas no HostVars do Node 01. Note que, como não conectamos no Node 01 e não coletamos os seus facts, a variável AnsibleFacts encontra-se vazia. Na variável GroupNames, indica quais os grupos este host faz parte. Encontramos o grupo Web Servers. Mais abaixo, temos os grupos, que irá indicar todos os hosts que fazem parte dos grupos definidos no inventário atual que estamos utilizando. Agora, vamos criar uma variável de grupo criando um diretório group_vars e dentro dele criando um arquivo web servers com a variável teste e valor teste01 e executar novamente o comando. Note que a maior parte dos campos permanece como anteriormente, porém temos um novo campo no final do comando exibido, informando que este host tem uma variável adicional definida. Vamos deixar um link nesta aula para que vocês possam verificar um pouco mais sobre esses tipos de variáveis e também teremos alguns exercícios sobre este tema.